Muita gente não está entendendo, muita gente não sabe, mas André Rizek da Sport TV explicou tudo. Toda a situação, toda a confusão. E, mano, você tem que assistir porque avassalador, é assustador. Se liguem só nisso, espero que você goste do vídeo, se inscreva no canal, me ajuda a chegar aos 45 mil inscritos. Créditos pro canal Troca de Dribles, que é o que tá gravando tudo isso, porque tá fazendo um conteúdo sensacional. E se liguem só nisso, manos. Tá demais, tá demais. Edinaldo deve cair ou não? Mas se cair, Ancelotti também não vem, pessoal. Quero saber a tua opinião nos comentários. Então vai piorar. Eu não tô aqui pra trazer notícia boa, tô pra trazer notícia. Não existe notícia boa. Tudo bom, PC? Bem-vindo. Salve André, Léo, Jéssica, quem nos acompanha. 39 dias é o cálculo recente. Mas a seleção está sem treinador há 2 anos. É de que a seleção brasileira está sem técnico há 29 meses. Quando a Copa do Mundo termina em dezembro de 22, de lá para cá a seleção brasileira não teve um técnico. Há uma questão que envolve a CBF que eu entendo deveria preocupar quem está lá, mas não sei se chega a esse nível de preocupação. Se a gente voltar um pouquinho, fazendo uma recapitulação dos últimos 10 dias, a semana passada foi dominada por um noticiário de que a CBF estava planejando uma camisa vermelha para a seleção brasileira. Depois de que o Ancelotti tinha desistido, mas antes dele desistir, ele não queria morar no Brasil. Depois de que o pai do Neymar teria vetado a contratação, uma possível contratação do Jorge Jesus. Todas essas notícias, independentemente da veracidade que cada uma delas carregue, e a da camisa foi desmentida pela CBF, assim como a questão envolvendo o pai do Neymar e o presidente da entidade, noticiada pelo Lauro Jardim no último domingo no Jornal Globo, todas elas criam uma percepção ainda pior sobre a entidade. Não adianta você querer discutir, entrar muito no mérito, isso é verdade, isso não é verdade. O problema é que a entidade não está conseguindo, nesse instante, criar uma percepção de ações favoráveis, muito pelo contrário. E ela passa, essa percepção aumenta, exatamente em algo que a CBF já poderia ter resolvido há muito, muito tempo. Você não pode, há 39 dias, sair o Dorival, que era o técnico, que iria até a Copa de 2026, e aí se está à procura de um substituto. Mas você não pode, 29 meses, jogar fora numa preparação de seleção brasileira e, efetivamente, o que nós temos hoje é que 29 meses foram jogados fora na preparação de uma seleção brasileira para um outro período de Copa do Mundo. Isso é indefensável. Paulinho, eu acho que tem uma outra coisa também, André. O pior projeto desde 2020. É a questão da falta de transparência das notícias, entendeu, André? Então fica tudo na base da especulação. Mas por que isso, maestro? Assim, a gente está 39 dias sem técnico e a razão é conhecida por todos. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, está com essa missão de trazer o Carlo Ancelotti, ainda que o Carlo Ancelotti, na quarta-feira da semana passada, irritado com a condução do negócio pelos emissários da CBF que foram para a Europa, ele encerrou a negociação. Ele encerrou com a CBF não encerrou com ele. A CBF alimenta o sonho, o presidente da CBF, porque nesse momento me parece que há muitas CBFs, o presidente da CBF não encerrou com ele, está disposto a esperar o tempo que for, as condições que forem, porque se o Brasil quisesse trazer um técnico com urgência, por exemplo, negociaria com o Jorge Jesus, que está desempregado, e traria. Mas o foco nesse momento do presidente é o Carlo Ancelotti, ainda que... Foco que beira obsessão, né? Ainda que tenha havido a negativa da semana passada e etc. Mas qual é o capítulo de hoje? O capítulo de hoje não é exatamente sobre técnico. O GE subiu há pouco uma reportagem assinada pelo Rafael Zarco, que eu vou plugar para vocês e vou ler trechos dela, por gentileza, equipe do Seleção. Vamos mostrar o que o GE publicou agora há pouco, há alguns minutos no ar. Foi assinado por 5 dirigentes, entre eles o Nunes, e homologada pelo STF em fevereiro. Não é em triste 24 isso. de março, o presidente da CBF foi reeleito por aclamação para o mandato que vai de 26 a março de 2030. A deputada recorreu ao artigo 168 do Código Civil, que confere ao juiz poder para anular negócio jurídico ou efeitos, em referência a esse acordo homologado em fevereiro. A perícia que produziu o laudo anexado na petição foi encomendada pelo vereador Mano, Marcos basicamente, Dias, que é do olha, Podemos. antes de continuar, o povo todo está a dizer que o Edinaldo teve falsificações na eleição dele. É tanta notícia, eu vou só tomar um strike, mas
É isso que o André Rizek está a explicar, mano. Do Rio de Janeiro. E ele também utilizou o documento em denúncia que enviou ao Ministério Público Estadual pedindo investigação do caso. Ou seja, uma das 5 assinaturas teria sido, digo no condicional, porque isso vai ter que ser provado, falsificada. A autora da perícia, é muito complexo esse tema, é Jaqueline Tirotti, da Tirotti Perícias Judiciais e Avaliações. O escritório foi contestado em casos recentes ao validar um vídeo usado para acusar o padre Júlio Lancelotti de pedofilia e ao afirmar ser verdadeira a assinatura da apresentadora Ana Hickman em documento de dívida com o banco da Ecoval. O Lancelotti e a Hickman sempre negaram as acusações. O mérito do caso volta à pauta do STF, tem origem no termo de ajustamento de conduta que a CBF firmou com o Ministério Público do Rio de Janeiro em 2017. Inicialmente, o Ministério Público havia entrado com uma ação civil pública contra as mudanças do Estatuto Eleitoral, que davam menos poder aos clubes e mais às federações. Em março de 22, o Ministério Público e a CBF firmaram um acordo para encerrar a ação. Nele, a entidade se comprometia a reformar o seu estatuto. Já está terminando. Esse acordo foi anulado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em dezembro de 23, e retirou Edinaldo Rodrigues do poder na época. Em janeiro de 24, uma liminar do ministro do STF, o Gilmar Mendes, recolocou o Edinaldo na presidência. E aí, em fevereiro desse ano, com a homologação do acordo assinado pelos 5 dirigentes, uma dessas assinaturas está sendo contestada, o Gilmar Mendes arquivou a ação. Porém, o ministro Flávio Dino pediu vista em outubro de 24 e informou que finalizou o exame do caso e devolveu os autos. O presidente do STF, que é o Luiz Roberto Barroso, marcou o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade para o dia 28 de maio. O que isso quer dizer, tudo isso que eu li? Aquelas decisões que pareciam já superadas no âmbito judicial, da permanência do Edinaldo Rodrigues no cargo, elas foram reabertas pelo Supremo Tribunal Federal. Estamos voltando várias casas, é isso? Estamos voltando várias casas. Aquilo que parecia sacramentado, decidido, aquilo foi reaberto pelo Supremo, né, provocado, entre outras razões, pela deputada Daniela Carneiro do União Brasil, com esta perícia que tem que ser comprovada se é verdadeira ou falsa, né? Então o caso foi reaberto no Supremo. Mas o que é que vocês acham? Paralelamente que teve falsificação ao caso mesmo? ter sido reaberto no Supremo, tem uma apuração dos bastidores da situação política hoje do presidente da CBF, que é a seguinte: ele foi recentemente reeleito por unanimidade. Todas as federações e os clubes da Série A e B votaram nele. Acontece que a nossa apuração é no sentido de que o apoio unânime que ele teve ontem, outro dia, já não é tão unânime assim. Que há uma série de gente que roeu a corda e que começa a abandonar o barco. Ou seja, ele já não tem tanto apoio político como ele teve até outro dia para se reeleger por unanimidade aqui no Brasil. Então ele enfrenta duas frentes nesse momento. A batalha jurídica, que assim, eu não vou aqui especular o que vai acontecer no STF, né? O tribunal vai julgar o caso e é impossível especular o que vai acontecer no STF. E a batalha de que ele não tem mais tanto apoio como tinha. O que vai acontecer? É impossível nesse momento dizer, não, o Edinaldo não vai sair da CBF. Ou é impossível dizer, o Edinaldo vai sair da CBF. A única coisa que é possível dizer nesse momento é que estamos contratando mais confusão para uma confusão já enorme. E isso chega, por exemplo, na imprensa espanhola. Se o Carlo Ancelotti já estava receoso com tudo aquilo que se publica, imagina a reação dele ao abrir, por exemplo, publicadas aqui no Brasil. Inicialmente no portal Léo Dias, e agora você pode ler também sobre isso no GE, ou no ASE, ou na fonte de informação que você quiser. Eu procurei a CBF agora há pouco, já que a matéria do Zarco saiu agora, e disse, olha, eu quero uma posição da CBF. Como a CBF se posiciona, como o presidente da CBF se posiciona diante do que parece ser um risco iminente de ele voltar a deixar o cargo. A CBF vai se pronunciar ainda durante o programa e, evidentemente, qualquer pessoa citada aqui vai ter toda a sua versão na íntegra abordada aqui no programa. Paralelamente a isso, você em casa que não quer saber de bastidor, que deve achar bastidor chato pra caramba, deve estar se perguntando, tá, mas como é que fica o futuro da seleção? Digamos Exato. que o presidente da CBF caia de novo.
que isso aconteça. E eu não vou especular se vai ou não, porque não dá para especular decisões judiciais ou decisões políticas numa entidade que está mudando a cada dia de cenário. Que explicação. E aí, o que acontece? Quem convocaria? Quem faria a contratação do técnico? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: nesse momento, está tudo muito emperrado porque o Edinaldo centralizou tudo, é ele que decide, ele focou no Ancelotti, e por mais que os sinais sejam de que o Ancelotti diz não, está preocupado com o Real Madrid, com a vida do Real Madrid. Domingo tem Real Madrid e Barcelona. Domingo, jogo que pode definir a vida do Real na temporada. Ele está em compasso de espera. Mas ele não é a única pessoa, embora ele seja a única pessoa que nesse momento fale oficialmente pela CBF sobre o tema, há outras pessoas que orbitam no futebol e orbitam em nome da entidade e que fazem contatos com outros técnicos. E o que eu ouvi de uma dessas pessoas que estão vivendo esse ambiente muito turbulento é que se acontecer do presidente deixar o caso, é muito provável que haja um desfecho rápido, com um nome com quem há contatos desde o começo, que é o do Jorge Jesus, e cuja situação está encaminhada. Ah, mas se está encaminhada, por que não contrata o Jesus? A resposta eu já dei. Porque o presidente da CBF, mesmo tendo o Jorge Jesus à mão, é ele que escolhe e ele quer o Ancelotti. Então é possível que, caso haja uma reviravolta política na CBF, nos próximos dias, por exemplo, né? Como eu disse, as coisas estão mudando muito rápido. É possível que, se haja uma reviravolta política, haja um reflexo esportivo de que a gente tenha, num futuro muito próximo, uma definição esportiva. Enquanto isso, o Brasil está 39 dias sem técnico, a gente não consegue afirmar quem vai dirigir a seleção na próxima data FIFA. A gente só consegue afirmar que o diretor de seleções, o Rodrigo Caetano e o Juan, farão uma lista larga, que eu não sei de quantos nomes, se serão de 60, de 70, porque eles podem anunciar quantos nomes eles quiserem. Restrita, né? Eles vão fazer uma lista gigante de vários jogadores para que algum cidadão, seja ele o Ancelotti, o Jesus, o Abel Ferreira, ou até o Ramon Menezes, que é funcionário da CBF, para que esse cara pegue essa lista e fale, tá bom, eu vou com esses 23 para o jogo do Equador. Então estamos nesse cenário político e esportivo, nesse momento muito nebuloso, nas coisas que envolvem a CBF e a seleção brasileira. Manos, impressionante, impressionante. Créditos aqui para o canal Trocas de Dribles, que está fazendo muito bom conteúdo no YouTube. Espero que você tenha gostado. É muita confusão na CBF, que até eu estou espantado, estou assustado. Agora é uma questão de vermos como vai ser. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal para mais. Valeu. Até o próximo e foi.